Irmãos, mais uma vez, graça e paz. É um privilégio termos mais uma vez o irmão Manuel Salles, presbítero, né? Que dá apoio também no programa Portas Abertas, sempre está ali contribuindo, graças a Deus, faz parte. Ovelha do pastor Ademilson Brito, da Igreja Assembleia de Deus Sede, e é uma bênção, né? Dispensa a apresentação aqui, graças a Deus. Mais uma vez, é sempre um privilégio. Sinta-se bem no nosso meio, né? E prepara o teu coração aí para ouvir a porção da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração do seu servo para trazer, para compartilhar conosco nessa noite. Vamos orar, vamos interceder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse privilégio que nós estamos aqui, Senhor. Te agradecer pelo que o Senhor já fez, através da leitura da palavra dos teus filhos aqui, através também dos louvores, ó Deus. Recebe, Senhor, mais uma vez, este culto de louvor e adoração ao Senhor, que é dedicado a Ti, Senhor. Purifica os nossos corações, a nossa mente, para que possamos render um culto, ó Deus, de gratidão, de louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. Continua abençoando o Teu Filho, o Teu servo, o qual o Senhor já preparou para trazer uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Abre os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra. Aplica a Tua palavra nos nossos corações, para que não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. E que possamos crescer cada dia uns com os outros. Continua conosco, Senhor. Usa o Teu servo onde quer que ele vá, Senhor, para liberar a Tua palavra. Que o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Em nome de Jesus é por quem nós te oramos. Amém. Graças a Deus. A graça e a paz, amada igreja. Amém? Diante de tanto ato de amabilidade, a gente fica até sem chão para pisar. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do irmão Manassés, do irmão André, dessa igreja amada e querida, que nasceu no coração de Deus e até então é sustentada pelo Espírito Santo e certamente continuará sendo até aquele grande dia quando o Senhor Jesus vier arrebatar esse povo e juntar com todo o seu povo nos quatro cantos deste mundo para todos sempre estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Muito me alegro mais uma vez em estar aqui. E é muito comum, em cada oportunidade que um servo de Deus, uma serva de Deus recebe, externar alegria pelo aquele fato, pelo aquele momento. Às vezes é algo já até um tanto clichê, parece que é até uma mera formalidade, mas eu sou daquelas pessoas que acreditam que toda regra tem exceção. Então, quando eu externo, é porque, de fato e verdade, eu me sinto muito bem estar aqui. Eu sempre digo, onde quer que eu esteja, que parte da minha vida, ela foi estruturada aqui. Não exatamente nesse segundo plano, mas quando nós congregávamos lá embaixo, quando nós passamos lá para onde hoje é a Caixa Econômica Federal, certamente Deus alicerçou também as nossas vidas nestes espaços. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro segundo escreveu João. No capítulo 4, já fomos levados a ler um tanto deste livro, mas agora vamos ler nos versículos 31, 32, 33 e 34. João, capítulo 4, versículo 31, 32, 33 e 34. Vou fazer igual o irmão. Vou pedir para os irmãos, já está aqui projetado, para poder nós lermos em uma só, às vezes as traduções, né? Então diz assim a palavra de Deus, ó.
Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aí diz o 33 diz assim: então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? E aí no versículo 34 Jesus diz assim, olha, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, queridos? Que Deus, na sua infinita misericórdia, aplique a sua palavra em nosso coração. Bem, quero começar dizendo para os amados irmãos que tudo que eu imaginei que estava sendo preparado para trazer, tudo foi mudado. E aí eu, como servo obediente, peguei o meu esboço, eu dobrei e botei no bolso. Eu creio muito que Deus tem algo a falar conosco. A palavra de Deus, ela nos leva, ela nos convida, ela nos ensina a vivermos uma vida guiada pelo Espírito. No texto que antecede esses que nós acabamos de ler, alguns dos versículos foi lido já no culto, neste culto, quando há aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, ou se quiser inverter os polos, o encontro da mulher samaritana com Jesus. Jesus dá uma aula para aquela mulher, e por extensão os seus discípulos, sobre servir a Deus e sobre adoração. A mulher que era samaritana, que tinha problemas de nacionalidade com os judeus, e quando se encontra com Jesus, Jesus começa a revelar algo da vida particular dela. Ela chega à consciência que, de fato, verdade, Jesus é um profeta, e assim o declara. E ela questiona Jesus: olha, o judeu diz que tem que, nossos pais que adoraram aqui no monte, o judeu diz que é em Jerusalém o lugar de adoração. Jesus disse para aquela mulher que agora não era nem ali, nem em Jerusalém, que o Pai deveria ser adorado em espírito, e era esses tais que Deus procurava. Amados e queridos, Jesus, ao falar essas palavras, não estava ele só falando à mulher com que ele tinha aquele diálogo naquele instante. Certamente, os seus discípulos estavam presentes. Certamente, as pessoas que acompanhavam Jesus estavam presentes. Quando nós chegamos nesses versículos que acabamos de ler, parece, ou ao que parece, a aula que Jesus deu àqueles discípulos, parece que ela não foi compreendida. Jesus falava, irmão, de espiritualidade, de servir a Deus em espírito, de servir a Deus de uma forma mais genuína. E aí, o tempo se avançou, é claro, e os discípulos se preocuparam com o mundo físico. Quantas vezes as coisas que nos rodeiam, às vezes cega a nossa visão e nos impede de enxergar um palmo além do físico. Nos versículos que nós acabamos de ler, testificam os discípulos se preocupados com o estado físico de Jesus. Mestre, come.
Mestre, se alimenta. Jesus, como que fitando os olhos nos olhos deles, olhando no olho dele, diz: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles começam a ficar como quem está atônitos, sem saber do que estava acontecendo, e começam a indagar: você trouxe comida? Você trouxe alguma coisa de comer? Trouxe alguém de vós algo para comer? E Jesus, como se dando aquela risadinha: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados e queridos, esta missão que o Pai outorgou, que o Pai entregou, que o Pai deu a Jesus, Ele transferiu para nós, através da sua amada e querida Igreja do Senhor. Às vezes nós agimos como agiram os discípulos. Nós vivemos em um mundo globalizado. Nós vivemos em um mundo que é dominado pelo consumo. Nós vivemos em um mundo em que é dominado pelo que tem. Quem tem pode, quem tem quem tem chega, quem tem realiza. Nós vivemos em um mundo que é dominado pelo aquilo que nós vemos. E o Senhor nos chama para nós vivermos em um mundo por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer a vontade de Deus. Por mais próximos que nós estejamos, por mais próximos que nós venhamos a estar, os discípulos não estavam distantes. Compreendem? Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Os discípulos estavam ouvindo constantemente a Jesus. Quem sabe aquela mensagem ainda estava soando com calor no coração dos discípulos. Mas eles ainda não haviam entendido a essência da palavra. Talvez uma das maiores barreiras da igreja nos últimos dias é entender a essência da palavra. Nós temos uma obra para realizar. Nós temos um ser supremo que tem vontade e nós necessitamos de fazer a vontade dele. Mas muitas vezes, irmãos amados, esse mundo físico, esse mundo aparente, que tem de fato e verdade um significado importante para as nossas vidas. Mas não é ele que nos norteia para alcançar as moradas celestiais que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi preparar. E certamente ele voltará. Certamente ele há de vir para cumprir a sua palavra, que disse que não nos deixaria aqui. Queria preparar moradas para que um dia ele iria voltar e nos levar. Oh, amados e queridos, mas o que é que nós devemos fazer para estarmos credenciados? Eu acredito que não há dúvida da promessa de Jesus. Eu acredito que em nenhuma igreja há dúvida que o Senhor Jesus há de vir buscar o seu povo. Mas nós precisamos fazer um questionamento. Será que nós estamos credenciados
Será que a cada dia que nós vivemos, nós temos, de fato e verdade, nos preocupados em fazer a vontade do nosso Deus e realizar a obra dele? Ou aquilo que o mundo nos oferece, de certa forma, tem sido usado pelo inimigo das nossas almas como um elemento sufocador à nossa fé, à nossa espiritualidade, nos fazendo, amados e queridos, a trilhar por caminhos opostos ao caminho que conduz a esta morada que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi preparar. De fato e verdade, irmãos, Jesus estava cansado do ponto de vista físico. De fato e verdade, nós entendemos também, do ponto de vista físico, humano, o ato de zelo dos discípulos em alimentar o seu mestre. Mestre come, mestre se alimenta, mestre se sustenta. E às vezes nós temos absorvido essa doutrina, a doutrina da satisfação do material. Estou bem vestido, graças a Deus por isso. Tenho a minha casa, graças a Deus por isso. Tenho meu alimento, graças a Deus por isso. Isso é muito importante e essencial para a nossa vida, para alimentar o nosso corpo. Há um princípio bíblico que diz que o corpo é para os alimentos e os alimentos para o corpo, mas Deus destrói tanto um quanto o outro. Preste atenção nessa palavra. Tudo que é material tem um teor de significado para nós. Tudo que é material tem uma importância para nós. Mas o Senhor destruirá tanto o material como aquilo que se serve do material. Mas o que é espiritual, esse permanece para todo sempre. O que é espiritual subsiste de geração em geração. E às vezes, irmãos amados, como é difícil nós entendermos isso. Às vezes até nós entendemos. Deixa eu fazer aqui uma correção. O nosso problema não está na questão do entendimento, nós entendemos muito bem. A nossa deficiência está no ato da prática. A cada instante nós vamos ser testados naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ouvimos, na forma que nós cantamos, daquilo que nós nos alimentamos na igreja, aqui nesse lugar santo e perfeito, onde está todo mundo sentadinho ouvindo a palavra, sem disputa, sem rivalidade. Mas quando nós saímos daqui, possa ser que o vizinho arrumou uma pedra e quebrou o vidro do nosso carro. Como será a nossa reação? Quem sabe o vizinho da nossa casa jogou alguma coisa no nosso quintal. Como será a nossa reação? Quem sabe aquela pessoa que bateu na tua porta na semana passada pedindo uma ajuda, dizendo que vai te dar amanhã, tal hora. E pode ser que chegue tal hora e não haja a liquidação daquela dívida. E como será a tua reação? Estou falando de teste. Servir a Deus, irmãos amados, vai além da leitura, vai além da nossa presença na igreja,
vai além das nossas contribuições. Tudo isso fazem parte, mas não é o tudo. Mas não é o tudo. E às vezes, irmãos amados, nós nos deixamos nos enganar nós mesmos pelo que nós fazemos, e na nossa avaliação já é mais do que o suficiente. Esquecemos de perguntar a Deus: Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Senhor, aquela forma que eu me expressei com meu irmão, aquela forma que eu me expressei com meu colega de trabalho, aquela forma que eu me expressei com meu aluno, com meu professor, aquela forma que eu me expressei estava dentro da tua vontade? Sabe, irmãos, eu costumo dizer, o inimigo das nossas almas não vai colocar pedra grande diante de nós. Sabe por quê? Pedra grande, nós nos desviamos dela. Sabe, irmãos? Mas aquelas pedrinhas que às vezes a gente acha que não vai ter problema, que não vai dar topada, que não vai tropeçar, são aquelas pedrinhas que muitas vezes nos derruba, nos faz tropeçar. Diante do Senhor, não importa se é pedrinha ou se é um pedregulho, não importa se é uma pedrinha ou se é uma rocha, não importa se é uma barroquinha ou se é um buraco. O Senhor não quer que seus servos caiam. Queda é queda em toda e qualquer circunstância. Por isso, amados e queridos, nós somos chamados para fazer a vontade daquele que nos enviou e realizar a sua obra. Isso é muito profundo, irmãos. Para que nós estamos aqui? Só para sermos salvos? Para que nós estamos aqui? Só para termos o título de crente, de cristão, de evangélicos? Para que nós estamos aqui? Só para dizermos que somos membros da Igreja Batista? Tudo isso é muito importante. Mas a nossa dedicação ao serviço ao Senhor excede a todo e qualquer tipo de importância. Talvez essa seja uma das lições que Jesus quis passar ali para os seus discípulos. Eu tenho uma comida para comer e que vocês não conhecem. A minha fome nesse exato momento não é do pão que perece. A minha fome nesse momento, se vocês aprofundarem a leitura, Jesus vai levar eles a imaginar uma grande plantação, onde os frutos, os grãos, já estão prontos para ser colhidos. E para que haja alegria naquele que é o dono dos grãos, é preciso que alguém vá colher. É preciso que alguém vá fazer a ceifa. É preciso que alguém vá trabalhar. Se alguém não for trabalhar, não se alegra nem aquele que deixou de trabalhar e nem o dono do trabalho. Se nós não realizarmos esta obra, nós nos entristecemos. Talvez não o nosso corpo, mas saibam, irmãos e queridos, dentro deste corpo que é carne, tem a preciosidade de Deus, que é o Espírito. Aí imagine você estar no carro de alguém. Deixa eu colocar aqui uma ilustração bem peculiar nossa. Eu estou no carro de Manassés, eu quero ir
para o outro lado da cidade, mas é Manassés que está no volante. Ele é o dono do carro, está no volante. Por mais vontade que eu queira de estar no outro lado da praça, eu nunca vou estar, porque eu estou no carro dele. Eu só chego lá se ele me levar. Sabe, irmãos, essa ilustração tão simples é para nós entendermos como age o Espírito nosso. O Espírito, que diz a Bíblia que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A carta aos Gálatas diz que há uma guerra constante entre a carne e o espírito. O espírito quer se aproximar de Deus, o desejo da carne quer afastar de Deus. O espírito quer orar ao Senhor, mas se o corpo não dobrar o joelho, e se o corpo não acionar a língua, e se a língua não acionar palavras, por mais que o espírito queira ir, ele está impedido porque está dentro de um corpo. E Jesus disse à mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são os tais que Deus procura. Mas como vamos servir a Deus em espírito, que o nosso espírito, que testifica com o Espírito de Deus, está dentro de um corpo que, às vezes, não vai porque está cansado. Às vezes, não vai porque está com indisposição. Às vezes, não vai porque, na sua imaginação, a sua roupa não é suficiente para estar, ou adequada para estar. Às vezes, não vai porque, às vezes, olhou na carteira e o dinheiro não é suficiente para pagar a passagem, para chegar até ali. Mas o Espírito está ali dentro, querendo adorar a Deus, querendo realizar a obra do Senhor, querendo fazer a vontade de Deus. E nós, às vezes, não queremos sacrificar nossa vontade. Às vezes, nós não queremos aprender com Paulo, que diz, olha, não mais a minha vontade, mas a tua. Não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Não mais o que eu quero. Até o próprio Jesus, no auge da dor, quando orou a Deus, ele disse, olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja feita a vontade da minha carne, que não seja feita a vontade do meu corpo, porque Jesus sabia que o corpo dele ia ser perfurado, dilacerado, que ia doer muito do ponto de vista físico. E dor é uma coisa que ninguém quer sentir. Então, amados e queridos, Jesus, através daquela mulher, estava ensinando como os discípulos deveriam servir a Deus, adorar o Senhor, fazer a vontade de Deus, realizar a obra do Senhor. Não, na primeira tarefa, os discípulos simplesmente demonstraram não ter entendido a mensagem. Que possamos abrir os nossos olhos. Nós estamos diante de um campo onde há muitos frutos prontos para ser colhidos. E às vezes nós já nos contentamos com o grau que atingiu a nossa salvação. Às vezes nós nos contentamos com o grau de espiritualidade que nós atingimos. Olha como nós éramos no início. Parecia que o nosso amor pelas almas, né, era algo mais presente. Caiu da moda evangelizar nas ruas, caiu na moda evangelizar, distribuir folhetos.
que é que está na moda agora? Então, bora fazer o que está na moda, mas temos que fazer. Tudo bem, na época de Moisés se andava de pé, na época de Abraão se andava de pé, na época de Jesus já é de jumentinho, as coisas, né? Paulo já caiu do cavalo, olha, há um processo evolutivo, mas tem que ser feito. Nós não podemos parar no tempo. E às vezes a sensação que nós temos como membro do corpo de Cristo é que nós paramos no tempo. Jesus chamou a atenção. Vocês já foram escolhidos, vocês foram selecionados, mas tem ali um campo que está cheio de grãos para ser colhidos. Tem ali, olha, um campo que está repleto de grão para ser ceifados. E são vocês que têm que fazer essas ceifas. Aí, contextualizando, irmãos amados, esses grãos são as pessoas que estão lá fora e nós somos os jornaleiros. Somos nós os trabalhadores. Em algum momento vamos ter sim que arcar da força física para fazer. Mas em outros momentos, irmãos, as armas e as ferramentas utilizadas são as armas, são as ferramentas espirituais. Quem sabe um pouco mais de oração, um pouco mais de jejum, quem sabe um pouco mais de refrear a língua, quem sabe um pouco mais de conter os olhos. Quantas vezes nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, da forma que nós olhamos para as pessoas e para as coisas, e muitas das vezes a forma que nós olhamos para as pessoas, olhamos para as coisas, também desagrada a Deus. Foi o olhar de Davi para Betseba quando se banhava que levou ele a pecar. Olha, foi o olhar de Acã para cá, para a Babilônia, que o seduziu e levou a tomar do anátema na cidade de Jericó. Às vezes, amados e queridos, outros servos do Senhor desagradaram a Deus tocando no que não era para tocar, falando o que não era para falar, indo para onde não deveria ir, tudo em nome do Senhor. O Jonas da vida que o diga. Mas nós estamos neste momento, irmãos, com as nossas mentes postas nos nossos espíritos, para que nós possamos a cada dia entender a vontade de Deus, para que ela venha se cumprir nas nossas vidas, se no pensamento, se no olhar, se no desejar, se no realizar, se no pensar, se no olfato, seja qual seja o sentido, é necessário que nós estejamos ligados nesse Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero concluir dizendo, no mundo que nós vivemos, há mais de 7 bilhões de pessoas, seres humanos. E nós somos especiais nesses bilhões de pessoas, porque nós estamos entre os escolhidos de Deus. E o Senhor não só nos escolheu, mas nos comissionou. Nós não fomos tão somente escolhidos para ficarmos no banco. Nós não fomos escolhidos para ficarmos de reserva. Nós somos escolhidos para estarmos em linha de frente. Sabe, amados e queridos? Ou seja, nós podemos fazer muito mais do que o que nós temos feito. Nós podemos agradar mais a Deus do que nós temos agradado. Nós podemos realizar mais a obra do Senhor do que o que nós temos realizado.
É isso que Deus espera de cada um de nós, para que a cada dia nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que naquele grande dia nós possamos, irmã Manassés, ouvir aquela frase que diz: entra, bendito do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Aí é um princípio que diz também que nós devemos vigiar para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Então observe, quando Deus nos eleva, quando Ele eleva a nossa esperança, a nossa expectativa, Ele põe também um freio. Olha, tu tem que vigiar porque tem alguém querendo tomar a tua coroa. Olha, tu tem que vigiar porque ao teu derredor tem alguém rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, amados e queridos, nós devemos tomar posse nessa noite que fomos escolhidos, fomos comissionados, nós temos um ser supremo que quer que nós o aprendemos a adorar em espírito e em verdade. Porque Ele quer o nosso serviço perfeito, a nossa adoração perfeita, e que nós possamos constantemente andar, a caminhar na sua presença. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até aqui o Senhor nos ajudou. Esse era o recado que pensei que seria outro, mas assim entendi que foi vontade de Deus. Perdoe-me se eu não conseguir transmitir conforme eu concebi, conforme eu fui orientado, mas que o Espírito Santo do Senhor, que testifica com os vossos espíritos que vós, sois filhos de Deus, esclareça a cada um de vocês e alimente as vossas almas, assim como aquele alimento delicioso alimentou os vossos corpos na meio-dia desse dia.